na Coreia do Norte, em todo o Irã, em todo o Iraque, nós vamos ver, os cristãos estão sendo queimados. Os cristãos, eu vi vídeos. Você pode entrar lá, Igreja Perseguida, você vai ver. Eu não sei se vocês viram, não é prazeroso ver isso, mas a gente precisa ver para saber que a Bíblia está se cumprindo. E quando esse selo foi aberto, o Senhor mostrou isso desde 2013, 2014, que esse selo foi aberto, 2013. E aí então o Senhor disse: a perseguição aos cristãos vai intensificar no Oriente. Há vídeos, a televisão até mostrou muitos deles caminhando ali numa praia. Vocês vão ver, e eles, os carrascos atiraram, né, na cabeça deles. Você vai ver eles ali. Outro, você vai ver um pastor, ele vai ser degolado. Você vê ele subindo para ser degolado. Ele sobe, está a forca. Ele olha e ele dá um sorriso e diz as mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E você vê ele ser enforcado. Aí você vai ver literalmente, houve uma jaula do tamanho maior do que aqui, eu creio, desse tamanho do templo, em que crianças entre 7 e 12 anos dentro da jaula, e os pais do lado de fora para negar Jesus, ou elas seriam queimadas. Eles não negaram, e os filhos deles você vai ver sendo queimados. Eles fazem uma cerca de fogo e põem fogo, e você vai ver as crianças ali dentro se agonizando. Creio eu que naquele momento o Senhor já retira o espírito delas para não sofrer. Outra que nós vimos foi outra jaula, colocada vários cristãos dentro. Eles pegaram um guindaste e eles levaram a negar o Senhor. Eles não negaram. Então eles descem aquele guindaste dentro de um lago de mais ou menos 5 metros de profundidade, e desce aquela jaula pendurada como um container e deixa lá dentro, e eles morrem afogados, presos dentro daquela jaula, e não negaram a Jesus. Eu quero te perguntar uma coisa pelo Espírito do Senhor: você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Ou simplesmente sentar aqui na cadeira confortavelmente, chegar em casa, assistir Fantástico, um monte de imundície que Satanás está colocando na televisão para as pessoas assistirem? Novelas? Filmes? Você quer ir para o céu? Pode exonerar a televisão de sua casa. Porque as programações, 90% delas, todas estão ligadas ao satanismo. Eu tive uma visão há 3 anos atrás com a TV na minha casa. Olha que eu não ouvia novela há muito tempo, nem filmes, principalmente filmes de magia, filme de ocultismo, filme de violência, como filme de ação. Todos vocês que assistem filme de ação, procura renunciar. Você está fazendo apologia à morte. O Senhor já me mostrou isso. Diga para eles que ao sentar à frente de uma TV ou de qualquer tela, e eles assistirem filme de morte, de ação, que lança ódio, o espírito de Beelzebul vai atuar na casa deles, com briga, com confusão, com contenda e até morte. As novelas, todas elas estão consagradas ao diabo. Isso não é da agora que Deus fala, mas Ele está revelando agora de uma maneira tão clara. Um exemplo que eu dou: há 3 anos atrás, a minha filha estava noiva na época, não chegou a casar com esse rapaz, e eles sempre pegavam filmes de ação. E um certo dia eu deitei, o Senhor sempre me dá algo, Ele me arrebatou em espírito, e Ele me levou em uma sala, e eu via na sala escura, e em minha volta havia uma luz, só em minha volta havia uma luz resplandecente. Havia um anjo do meu lado, ele estava assim com a espada na mão, porque haveria um momento de permissão do Senhor. E naquele instante aparece uma mão que sai de dentro daquela escuridão e começa a aparecer como 3 dedos, como mão de lagarto, bem peluda, e começa a arranhar o chão, e dava para ver rapidamente uma parte da cabeça como se fosse um casco de tartaruga. E ele dizia assim: mulher, você está perdendo a autoridade na sua casa?
E naquele momento eu não entendi. Então, quando eu viro do lado a televisão, os filmes de ação, os filmes de violência, programa de Faustão, programa de Gugu, programa de Ana Hickman, tudo quanto é programa. Aí o Senhor mostrou os demônios saindo de dentro da TV. O Senhor disse: é uma porta aberta dentro da casa de vocês. Olhe as crianças, olhem os que vocês estão deixando, os filhos de vocês à frente da TV e da internet, e depois vocês vêm perguntar a mim o que está acontecendo com o filho de vocês? E o Senhor mostrou. Naquele dia eu arranquei a tomada da televisão e disse: aqui, a partir de hoje, aqui em casa não se liga. Quando eu quiser assistir jornal, eu vou na internet e vejo notícia até melhor, porque Globo não dá nada, só fala apenas de política, não fala de mais nada. Você não sabe o que está acontecendo, sabe por quê? Porque eles não estão falando dos acontecimentos em Israel. E o Senhor me falou que era para a gente ficar atento aos acontecimentos de Israel, porque é o relógio, Israel é o relógio para o arrebatamento da igreja. E que nós ficássemos atentos, porque tudo que está escrito nos profetas é para Israel, literalmente. Então nós vamos entender o tempo, que este é o tempo que a igreja vai ser tirada. Então aqui para nós entendermos, alguém aí vai dizer: o que é que eu faço? Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Mentiras, nós não vamos repetir aqui o que é pecado. Você vai continuar mentindo? Você vai continuar sem falar com o irmão, com a irmã, com seu pai, com sua mãe, seu vizinho, sua nora, sua sogra, seu colega, seu patrão, seu pastor, sua pastora? Você vai continuar com a raiz de amargura, com indiferença. Então você está pagando o preço para ir para o inferno. E Jesus não quer isso, porque Ele não fez o inferno para os seus filhos, nem para homem nenhum. Ele criou o inferno para Satanás e os seus anjos. E Jesus não acusa ninguém. Ele disse: eu não vos condeno, porque o Filho do Homem não veio para condenar, o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Mas Ele deixa um alerta: larga é a porta que leva à perdição, ao inferno, e muitos são que entram por ela. Estreito e apertado é o caminho que leva à salvação e à vida eterna, poucos são que entram por ele. Porque Ele vai dizer do caminho apertado, sabe por quê? Porque o nosso eu não quer morrer, porque aquela roupa eu não quero desfazer dela, porque eu não quero renunciar à minha novela, os filmes que eu gosto de assistir, eu não quero renunciar às gírias, eu não quero renunciar a fornicar, a fazer sexo com meu namorado, eu não quero renunciar àquela mulher que eu tenho fora do casamento, aquele homem que eu tenho fora do casamento, eu não quero renunciar nada às músicas do mundo, eu não quero renunciar a esse sentimento que eu tenho contra esse irmão, essa irmã, porque ele fez, o problema é dele, e eu não perdoo e não vou falar com ele. E o pior, passa pela pessoa, vira a cara, não é para ele ou para ela. Eu falo para a igreja direto: meus irmãos, eu não tenho medo de vocês, eu não temo nenhum de vocês, eu só temo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora eu honro e respeito cada um de vocês, até quando vocês respeitem a palavra do Senhor. Não temo ninguém, não temo. E digo: vocês vão ficar aqui, os que querem ouvir a verdade. Se vocês não quiserem, a porta larga está aí para todo mundo entrar. É por lá que você quer entrar, então vá. Você tem um livre-arbítrio. Agora não venha aqui dizer que a pastora prega palavras duras, radical. Não, eu vou continuar pregando o que o Senhor está dando para a igreja. A responsabilidade é conduzir vocês ao céu. A igreja foi edificada para isso, para ela ser religada com Deus, para ela morar com Deus, para ela viver com Deus, para ela ter vida eterna. Esse é o objetivo da igreja. Não é roupa nessa parte, não é casa, não é marido, não é mulher, não é filho. Não, essas coisas são acrescentadas, Ele nos dá, são dádivas dele. Mas nós estamos colocando isso em primeiro lugar e acrescentando o reino, e o Senhor não admite isso. E Ele está trazendo a igreja agora atenção totalmente para Ele, só para Ele. Amém? Amém?
Então o Senhor nos traz esse cavaleiro morte. E quando o Senhor me deu a visão, Ele trouxe essa visão, Ele disse: prepara o meu povo, que o 6º selo vai ser aberto. E uma coisa que Ele chamou a atenção foi, quando abriu o 6º, Ele disse: o 7º vai ser na sequência do 6º. Vamos ver o que está no 6º selo? E vi quando abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou em sangue, diz a palavra do Senhor. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Para aí. Esse terremoto vai acontecer. No Brasil já está tendo sinais. Eu vi esse terremoto. Ele provocou um tsunami tão violento. Eu contei para meus irmãos. O Senhor me arrebatou, eu não sonhei. Eu me vi saindo do meu corpo e Ele me levou. Me via num lugar, não sei que cidade era aquela. Eu entendia que era uma cidade dos Estados Unidos. Não confirmo para você, mas eu entendia que fosse. Amados, caía alguma coisa no mar. Mas era um impacto tão terrível que geraram ondas de mais de 200 metros de altura. Amados, eu vi. Ninguém me contou essas visões. Eu não estou passando nada que ninguém viu, que alguém viu. Na hora que aquele impacto bateu no mar, amados, a terra sacudiu. Parece que a terra fez isso, Senhor. Ela cambaleou, como o Senhor falou no profeta Jeremias: essa terra vai cambalear como um bêbado. A terra tremeu, mas foi um grande terremoto com esse impacto. E no momento que ela tremeu, o tsunami foi provocado, porque o terremoto foi causado debaixo do mar também. Essas ondas giraram, amados. Eu vi quando ela vinha onde eu estava, e eu só fechei os olhos e eu estava em espírito. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia. Eu vou morrer, mas não tem problema, porque eu vou estar contigo. Já estou preparada. E eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu senti passando por mim. Eu não saí do lugar. Quando eu virei, eu vi acabando com tudo. Não me atingiu. Aí o Senhor me levou em espírito debaixo daquelas ondas. E eu vi milhões e milhares de pessoas mortas. Irmãos, eu vi milhares de crianças. Quem já assistiu o filme Titanic e vai ver aquelas pessoas dentro do navio que a água tomou, é daquele jeito. Carros boiando, navios, pedaços de avião, portas, janelas, tudo que você pensar. E as pessoas passavam pela onda assim, flutuando, tudo morta. E eu andava, porque eu estava em espírito, eu me via dentro da água, eu respirava normalmente. E eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: o 6º selo já vai ser aberto. Prepara a igreja, que os que estiverem no meu monte serão protegidos. Ele não disse se nesse momento ele vai tirar a igreja, exatamente neste momento. Mas de uma coisa ele disse: o dia da vossa redenção chegou. O 6º selo. Ele mostrou então na hora que ele abre o 7º selo. No 6º selo, vamos continuar o que acontece com o 6º selo. Olha o desespero. O céu recolheu-se como livro que se esrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Por quê? Houve o terremoto. Tudo saiu do lugar. Tudo saiu do lugar. Os reis da terra, presidentes, os grandes e os chefes militares, os ricos, os poderosos, escravos, livres, esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas. E diziam aos montes e às rochas: cai sobre nós,
Esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ouviram e não deram por avisados. Inclusive parte da igreja que vai ficar. Jesus, na parábola que ele contou em Mateus 25, que ele vai contar das 10 virgens, ele vai falar claramente sobre isso. Irmãos, nem todos que se diz igreja vai subir. Não são os melhores, são os santos, os justos, os fiéis, os humildes, os que amam incondicionalmente e que não se apega a nada dessa vida. Aí você no seu coração deve estar: meu Deus, eu não faço nada disso. Pois é por isso que ele está falando agora, para que você comece a fazer a partir de agora, porque ainda tem tempo, ainda que o tempo dele acabou, mas o nosso tempo ainda tem tempo. Então chegou o momento. Não vou te dizer, por favor, eu peço mais uma vez, que eu estou dizendo 2016 ou 2017, isso vai acontecer e Jesus vai arrebatar a igreja neste momento. Mas uma coisa ele disse: o tempo acabou, fiquem preparados e confie em mim. Outra coisa que ele disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Estejam contentes com o que vocês têm. Continue trabalhando, continue estudando, mas não coloque o coração de vocês nisso e trabalhem o suficiente e toda a vida de vocês sejam dedicadas a mim. Então, portanto, ele está nos alertando. Ele disse que a gente não ficar enganado. Ele disse que vai ser pego de surpresa. Mas sabe quem vai ser pego de surpresa? Não são os fiéis e prudentes. Quem vai ser pego de surpresa são os infiéis e imprudentes. Esses vão ser pegos. Mas o Senhor veio, Ele chegou. Abre-nos a porta, Senhor. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A noiva infiel, ela vai chegar para a prudente: me dá um pouco do teu óleo. Não, antes vai você comprar. Porque se eu der o meu pode acabar. Você vai buscar o Espírito Santo. Não sou eu que vou fazer uma transferência de unção para você. Tá? Ninguém faz transferência de unção. Até é bom lembrar disso aqui. Igrejas que estão ministrando transferência de unção. Nenhum comedor de feijão, pobre mortal, pode transferir unção para ninguém, porque unção significa poder de Deus, e só Jesus pode dar esse poder. Só Ele, só o Senhor pode dar esse poder. A igreja que estiver cheia deste óleo, ela é a igreja que está cheia dessa unção, ou seja, cheia deste poder. Eu vos dei poder, Jesus disse, para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Mas quem são esses? Está escrito em Romanos: nenhuma condenação há mais. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem uma continuação. Aí muita gente acha: eu batizei e estou em Cristo. Que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, com a vasilha cheia do azeite, do óleo, do Espírito Santo. Amém? Então aqui, esse desespero o Senhor mostra de como essa terra ficou devastada, de como esse mundo ficou tenebroso. Amados, vocês não podem ter ideia, quando o Senhor nos traz uma visão dessa, o desespero que você acorda, e que você fica, que você não quer levantar, que seu corpo dói, e que você fica sem conversar, porque você só diz assim: eu vou fazer como para anunciar isso? Porque a palavra do Senhor nos diz em Joel, no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta, porque está vindo dias de densas trevas, dias de densa escuridão, porque chegou o dia do Senhor. Aí ele vai dizer: nesses dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os mancebos terão sonhos, as crianças, seus filhos profetizarão. Está acontecendo, é o que eu estou recebendo. É que uma criança de 7 anos na igreja está recebendo. É que outra menina de 13 anos, 11, 12 anos de idade também está recebendo, a Vanessa. E estão testemunhando lá. A Vanessa teve a mesma visão que eu do tsunami.
Ela teve a mesma visão do sexto selo. Pastora, eu vi o sexto selo, ela não havia. No dia ela não estava, o dia que eu contei, porque ela chegou depois. O Senhor traz a Vanessa para a igreja para confirmar a visão. Glória a Deus. Amados, vamos ver o sétimo selo. Porque é vindo o grande dia da ira do Senhor. Depois disso, viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. É retido, porque o sol vai aquecer 7 vezes mais. Mas o Senhor dá uma ordem até que os filhos dele estejam aqui. Vi outro anjo subir do sol nascente, tendo do selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado a ordem para que danificasse a terra e o mar. Veja que tudo isso é ordem de Deus, não é Satanás. Não é porque ele pode, ele faz. Não, são principados que vão causar isso. Por ordem de Deus. Dizendo: não danifiques a terra. O Senhor envia esse anjo. Nem o mar, nem as árvores, até que selemos a sua fronte os servos. A igreja pode ler aí? Lê aí. Dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Que selo é esse? Espírito Santo. Amém? Amém. Ocorreu uma situação na administração uma vez, não sei se eu já contei, alguém aí já contei, ouça de novo, como eu disse, eu vou em tantos lugares, que às vezes eu não sei alguma, mas o Senhor vai trazer na memória, em que um principado se manifesta em um rapaz, numa moça, aliás, e então o Senhor já o trouxe acorrentado. Havia uma pessoa do nosso lado da igreja, e essa pessoa era denominada de oração. Ela orava. Não quer dizer que você ora, que você é santo, não. Tem gente que ora, mas não tem vida com Deus, fala mal, guarda ressentimento, está de mal com os outros. Não. A oração só pode muitos dos seus efeitos em uma condição: a oração do justo. Não é a oração do crente, é a oração do justo. O justo ama, o justo respeita, o justo honra, o justo perdoa incondicionalmente, o justo abraça, o justo obedece. O justo se submete à autoridade. Que autoridade? A autoridade de um pastor, por exemplo, ele se submete porque a autoridade está sobre o pastor, é de Deus. E se você não se submete, você está sendo submisso ao próprio Deus. Ah, mas não é do jeito que eu agrado. Saul também não agradou a Deus, e no entanto Davi não afrontou Saul, porque ele sabia da autoridade que estava sobre Saul. Porque quem corrige uma autoridade é o próprio Deus. Amém. Não é a ovelha, não sou eu. Estamos aprendendo. Aleluia. Os servos que são selados, aí pode deixar lá. É que a gente já vai entrar uma parte de Israel, mas a gente já vai entrar outra história aqui para poder fechar. Pode tirar aí. Os selados, nós vamos ver no capítulo 9 também, Deus manda selar. Não danifiqueis. Aí o Senhor vai dizer: mas somente toquei nos homens que não têm o selo de Deus. Voltando aqui a essa experiência, estava um irmão. Esse irmão estava recentemente, inclusive comigo, a pastora. E ele também, dependendo das práticas, aceitando prostituição na casa dele, aceitando que as pessoas fornicassem. Mães, você que aceita seu filho e sua filha viver junto, é fornicação. E ainda você está lá coabitando com isso? Está errado. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Seja o que for, bebida alcoólica dentro de sua casa, músicas do mundo, xingamentos, palavrões, maldições lançadas, tudo isso é portas abertas. E o Senhor está nos ensinando a amar. E ele estava então no momento, estava ministrando, aquele ser terrível manifestou, e esse irmão estava,
E ele virou para mim assim e disse: mulher, tira ele daqui, eu vou acabar com ele. Eu disse: quem? Ele virou o rosto, encarou o irmão. Quando ele encarou o irmão, ele não me encarou e mais 4 que estavam comigo. Ele encarou essa pessoa. Ele falou assim: eu sei o que você anda fazendo, rancoroso, hein? E aquela mulherzinha que entra lá na sua casa? Eu sabia que ele ia expor. Eu fechei a boca e disse: em nome do Senhor, Jesus, fecha a tua boca. E ele disse assim: tira ele daqui, eu vou acabar com ele. Ele não tem nenhuma autoridade para me repreender. Portanto, amados, não entre em uma batalha querendo orar por ninguém e colocar a mão na cabeça de ninguém e interceder se você não está bem. Se você está com algum pecado não confessado e arrependido, você vai receber consequências em sua casa, inclusive de morte. Esse irmão morreu. Esse irmão morreu. Veja só, eu vou lhe contar como aconteceu, tudo dentro do texto. Depois que ele saiu, eu chamei o irmão e disse: irmão, por favor, você não está preparado para estar aqui, ninguém é melhor, mas você está com problema de ressentimento no seu coração. E você está com problema em alguma situação em sua casa. A gente estava no primeiro andar, que o cenáculo da igreja, a gente tem um cenáculo de oração em cima, ele desceu. No que ele desceu, aquele ser, novamente ele levantou e disse assim: eu vou acabar com ele. Eu disse: ele foi embora. Ele disse: não, ele está embaixo, você não vê, vocês são limitados. Você não lembra que a gente é espírito que eu vejo? Ele está aqui embaixo. E então ele disse: eu vou acabar com ele. Anda falando mal da pastora, anda falando mal de autoridade. Aí então eu disse: você não vai fazer isso, porque ele está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Ele disse: sim. Eu disse: ele tem a marca do sangue de Jesus. Ele disse: eu sei. E eu disse assim: e está selado pelo Espírito Santo. Ele disse: não, por esse aí não. Entenderam a diferença? Que nem toda vez que você diz que é crente, você está selado pelo Espírito Santo. Por esse aí não. Aí ele de cabeça baixa aqui, assim, acorrentado, e falava assim: por que eu não consigo olhar para vocês? Se eu levantar a minha cabeça e olhar para vocês, eu sou consumido. Porque ele está com vocês e vocês estão selados por ele. Mas ele não. Como muitos que se diz crente, mulher, não estão e querem entrar em guerra com a gente. O que aconteceu? Essa pessoa continuou, não se arrependeu. Desperta tu que dormes, espírito dominador está dominando mente de pessoa aqui, viu, que está cochilando. Desperta tu que dormes. Ele está dominando a mente para não ouvir a verdade. Levanta a tua cabeça, que o Senhor está dizendo: é com vocês que eu estou falando. É com vocês. Levanta a tua cabeça, porque hoje, se você não se corrigir, eu vou atingir a tua casa. Assim diz o Senhor. Eu digo isso porque eu vos amo. E chegou o momento, eu vou atingir a tua casa. Se você não se consertar, perdoar, liberar perdão e se humilhar diante das autoridades e diante de mim. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o Senhor então emitiu aquela situação. Eu chamei esse irmão e conversei com ele. Ele não se deu por avisado. Um certo dia, num culto como agora, eu estava orando e o Espírito do Senhor fala, eu estava de costas, e diz: quem és tu para não se humilhar diante de mim e não dar ouvido à minha voz? Pois eu te digo que a morte está te cirandando. Com 2 meses ele deu um câncer na garganta. Fez trastectomia, perdeu a voz.
Ele não se deu por avisado. Depois veio pedir perdão. Escreveu num papel pedindo perdão. Ele falava, a voz dele saía por aqui. Com 3 meses ele continuou lançando contra a pastora, porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele. E quem estava falando não era eu, era o Espírito Santo. Ele continua, amados. 3 meses, poucos meses, não vou dizer exato mês aqui. Ele foi encontrado morto há 2 dias e meio. Ele sumiu do culto. O nosso irmão vizinho foi, pulou o muro. Ele estava prostrado, com uma mão assim, apoiada no centro da sala, e a outra mão escorada, com o cotovelo no chão, de joelhos. Ele teve uma visão antes. A cabeça dele estava da cor desse microfone, dessa largura. 2 dias e meio. O legista disse, não é possível, esse homem foi enforcado, porque não há marcas, mas o sintoma todo foi de enforcamento. O ser fez aquilo. Ele não se deu por avisar. No velório dele, eu fui a 4ª pessoa. Helder estava, Helder entrou lá, ele lembra. Helder já esteve aqui. No velório dele, eu orei e disse, Senhor, citei o nome do irmão e disse, ele foi salvo. Senhor, deu tempo ele arrepender. E eu orando, eu tinha uma pessoa que eu tinha ministrado, ela tinha visões, tanto de anjos como demônio, porque ela foi consagrada desde 4 anos de idade, o nome dela é Bárbara. Aí, pela manhã a gente iria para o velório, o sepultamento iria ser por volta de 11h30 da manhã. A Bárbara ligou para mim. Eu disse, Senhor, me confirme, por favor. Aí ela disse, pastora, não passa aqui não, eu não vou não. Eu disse, por quê? Ela disse, eu tive uma visão terrível. Eu vi 2 demônios do lado do caixão do irmão. Eles estão segurando o caixão, pastor, ele vai para o inferno. Ele foi para o inferno. Eu não vou não, porque eu vou ver eles na hora que eu entrar lá. Eu tinha pedido a confirmação naquela noite. Porque você é crente? Batizado? Se não houver arrependimento, confissão, liberação de perdão, perdoe. E nós pastores, pastor, precisamos perdoar. Nós pastores também precisamos perdoar. Porque o exemplo nasce de nós. Perdoar e pedir perdão para as ovelhas também. Quando eu saio de férias, eu estou de férias. Eu estou trabalhando para Jesus. É o meu prazer. Eu cheguei diante deles e falei para eles, me perdoe. Porque se o Senhor voltar e eu estiver lá em Fortaleza ou eu estiver de férias, eu quero pedir perdão a cada um de vocês, de tudo que eu magoei vocês. Coisas que eu posso ter falado que às vezes a gente fala um pouco mais. E pedir perdão para eles. E vieram tudo para mim e pedir perdão. Pastor, às vezes a gente fica chateado, mas a senhora fala o que Deus manda mesmo e a gente precisa ouvir.